Oi, Mary, boa noite, minha fiel escudeira. Lindona. Deixa eu chamar minha convidada aqui. Deixe-me chamar minha convidada. Cadê minha convidada? Cadê você, Mônica? Aham, aqui, vou chamar. Entrou. Tô aguardando a Mônica. Vai entrar. Que saudade, mulher! Muita, poxa, muita saudade. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? É. Tá um pouquinho baixo, mas acho que dá. Vamos lá, eu vou colocar o fone de ouvido. Como estão as coisas? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Legal. Eu gostei de ver a turma quando viu a chamada para nossa live, a galera lá da UVA. Ai, Mônica, não vou perder! Estudei com ela, foi minha professora. Ai, eu gosto muito da Mônica. Eu não tive nem tempo de olhar para as redes sociais. Não estou conseguindo te ouvir. Estou falando que hoje foi uma correria muito grande. Ai, travou um pouquinho. Peraí que eu acho que agora vai melhorar, hein? Vamos ver se melhora agora. Melhorou? Melhorou, inclusive o som. Ana Lu, que linda, entrou aqui para falar com a gente. Oi, Ana Lu! A minha amiga perguntando se eu escovei o cabelo. Tem que escovar, senão ele fica todo enroladinho. Eu só estou recebendo amigos, Mônica. Eu convidei amigos para a gente conversar. Primeiro, para espantar essa tristeza, essa coisa, esse sentimento de que a gente não pode, né? Eu já tenho comentado isso aqui, que uma coisa é você não poder ir porque você não está saindo mesmo, porque está ocupada. Mas quando tem por trás disso um você não pode, porque eu não quero, porque não dá, aí o peso, né, fica esquisito, parece que a saudade aumenta, né? Sim, é só falar o não, né? A palavrinha não, e aí complica tudo. É verdade. Então, eu tenho recebido alguns amigos aqui, queria te agradecer muito por você aceitar. Eu sei como é que está a tua vida. A gente tem conversado e eu sei como é que está a sua vida. E mesmo assim você está me dando uma horinha do seu tempo, eu te agradeço muitíssimo. O meu objetivo aqui, Mônica, como eu escrevi para vocês antes, é fazer uma conexão com os amigos, falar alguma coisa do nosso trabalho. Eu estou muito feliz, uma amiga já me deu um retorno depois que a gente terminou a live, alguém que tinha indicado me pediu os meus serviços. Eu falei, então já alcancei meu objetivo, já alcancei. Porque a minha vontade era que as pessoas vissem os trabalhos dos meus amigos, vissem o meu, obviamente, né? Que a gente troque essas figurinhas enquanto a gente está em casa. Não somos ricos, não temos poder aquisitivo para colocar nossas propagandas na Globo, né? Agora eu acho que vou pensar em colocar lá na TV UVA aí. Vamos divulgar nas redes, claro. Qualquer dia eu estou te chamando para fazer uma entrevista lá com um... Tá, joia. Então, assim, o objetivo muito é esse, a gente trocar essas informações e falar um pouco do nosso trabalho, o que a gente está fazendo nesse momento, como é que nós estamos passando por isso, né? Um troço super diferente, que a gente nunca imaginou de viver. E, assim, lembrei dos meus amigos, fui selecionando, convidando alguns para que participassem com a gente e trocando com vocês para saber o que a gente ia fazer, né? Então, deixa eu contar para a turma que a Mônica é uma amiga que eu fiz com muito prazer, uma amiga que a UVA me deu. Eu trabalhei na Universidade Veiga de Almeida por 4 anos e a UVA me deu uma série de amigos maravilhosos. Estão vários aqui na live com a gente. A Mônica é uma amiga que marcou especialmente porque a gente começou um mestrado junto que eu acabei não terminando, que eu não terminei, não aquele, né?
Não era aquele, eu tinha que fazer o que eu fiz mesmo, né? Depois a gente, né, Mônica, conversou sobre isso. Eu tinha que fazer o outro, não era aquele. A gente estava tentando para aproveitar, porque a gente trabalhava lá também. Mas a Mônica terminou o dela, já está fazendo doutorado, eu estou super feliz. Mas pensem numa pessoa apoiadora, numa pessoa incentivadora. Mônica, tenho a foto lá com ela da minha primeira aula, que eu deixei marcado. Eu devia ter te levado lá para a UF para tirar foto comigo da minha primeira aula lá, porque lá eu terminei, né? Então, assim, a Mônica, além de ser uma excelente profissional, é diretora da TV UVA, é a jornalista e a professora universitária. Não é uma professora universitária qualquer, não. É aquele tipo de professora universitária que quando a gente encontra e fala dela, a pessoa diz, ai, adoro a professora Mônica. Ai, que delícia. Isso para mim faz muita diferença, porque isso, quando a gente consegue passar para os nossos alunos a paixão que a gente tem pelo que a gente faz, e eles conseguem transmitir isso para qualquer pessoa com quem eles encontrem, aí significa que a nossa mensagem está indo além do que ela tem que ir mesmo, que é além da técnica, né? Então, assim, um prazer enorme ter você aqui e a gente vai falar sobre como a gente virou, de repente, professor youtuber. Eu sei que eu e você não, porque a gente já tinha uma praticazinha nisso, já somos professora de EAD há algum tempo, né? Você, especialmente, que já está em TV há muito tempo, então câmera, essas coisas, não tem nada problema para você, mas tem amigos nossos e alunos, inclusive, também, que têm dificuldade com o processo. E aí eu queria te perguntar o seguinte, essas mudanças que estão ocorrendo aí ao longo do tempo, também na área de educação, estão trazendo muitos novos desafios para a gente, desafios já são desafios, tem novos desafios também para nós e para os alunos, né? E a gente virou, de repente, de cabeça para baixo, sem pedir, alguém virou a gente de cabeça para baixo, né? O mundo está assim, e agora a gente está nessa versão, tipo um upgrade do professor, né? Como é que é isso, Mônica? Isso é uma versão atualizada nossa agora? Olha, é uma versão. Está me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, mas eu acho que deve. Eu queria até perguntar ao pessoal se o som da Mônica está baixo, porque para mim está um pouquinho baixo. Meu som tá bom, não tá bom, porque senão eu troco aqui. Melhorou um pouquinho agora. Senão eu troco de fone. Agora está mais claro, Mônica. Você tirou alguma coisa daí, né? Melhorou? Pronto. Melhorou bastante. Tá. Senão eu dei aula hoje com o fone Bluetooth o dia inteiro. Fui reunião, gravação, um monte de coisa. Então ele pode ter descarregado, mas se tiver... Pronto, melhorou bem, melhorou bem. Tá. Então, assim, já estou com outro aqui, porque sabe como é que é. Se você deita, já tem outro, qualquer coisa é só falar. Então, vamos lá. Essa mudança repentina, né, de uma hora para outra, assim, por exemplo, você falou que eu estou acostumada com câmera, com tudo. Então, eu trabalho mais de 30 anos. Na verdade, eu comecei a vida profissional em TV. De lá pra cá, eu não parei nunca mais. Mas sempre nos bastidores. Para não dizer que eu nunca apresentei, teve uma fase da minha vida, um ano e pouco, na Bandeirantes, eu fiz um programa. E daí eu apresentei um quadro do programa. Uma passagem muito rápida, porque não tem nada a ver comigo essa coisa de frente para a câmera. Mas, como a vida a gente tem que flexibilizar sempre, nada, tudo a gente tem que estar, mostra. Então, assim, tudo a gente programa, faz um planejamento. De repente, a gente para baixo, tem que focar a vida e bola para frente. Então, eu vim nesse processo todo, nesses anos todos, nunca pensei em dar aula, para você ver como é que a minha vida teve eu nunca pensei em dar aula, nunca pensei em trabalhar com aluno. Olha que... E daí, quando eu vim para Veiga, eu parei com um bando de alunos, vários alunos, eu tendo que formar para mandar no mercado de trabalho. Então, eu falei, bom, agora eu não tenho outra opção, eu tenho que mostrar como faz. Então, eu tenho que ir para frente da câmera, mostrar como é que eles se portavam das câmeras, de apresentação, enfim. E daí, a gente foi criando um processo, técnicas para poder ensinar. Então, eu tive que me sensibilizar. Né? Eu acho que independente da qualificação que você escolhe, a gente tem que estar parado para mudar, para
planejar e replanejar, para quebrar paradigmas. Porque tem muito disso na nossa vida. Quebra de paradigmas. Então, quando você faz um professor que não tenha o menor, não sabe lidar com a câmera, olhar para o celular, por exemplo. Nós temos muitos professores que eu fiz parte, eu estou fazendo parte hoje, de dar esse suporte, e de repente eles falam, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que olhar para a câmera? Eu vou gravar com o celular deitado, eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que criar um cenário. E eu falei, tudo se adapta, tudo vai se adaptar. Então, vamos lá. Então, por exemplo, eu mesmo me adaptei. Aqui é o meu, vamos dizer, eu remontei, então, assim, aqui, essa parede, por exemplo, está toda aberta. Mas aí a gente gravando um programa que nós temos na TV Science, que é um programa ótimo, viu, gente? Como é o nome do programa? Falhou na hora que você falou o programa. Design-se. Design. Que é com a apresentadora Anariata, que é arquiteta e design de interiores. E ela dá dicas, convida pessoas, né, para dar dicas de decoração, né, da arquitetura. E daí foi fazer uma entrevista com uma pessoa que montou um espaço para justamente gravar vídeos e ter um espaço para trabalhar. E aí eu olhei e falei, interessante, tá lá, aquela parede com um traço pintado diferente. Eu cheguei em casa, peguei uma lata de tinta, um resto de coloquei na parede, pintei, e aí coloquei o tinta ali, ó. Ficou assim, montei um cenário, e aqui ficou sendo o meu cenário, o meu estúdio, né? Eu tenho refletor, eu tive comprando ao longo do tempo, dar o suporte às aulas. Eu dou aula de pós em educação multimídia, ensina a professora como lidar. Então, tudo isso eu tive que ir comprando. Mas eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, olha só, tem que comprar o kit. Não é que nós vamos fazer YouTube longe disso, até porque eu estou fazendo doutorado sobre YouTube e longe do YouTube, mas muito longe. Tem outros segmentos, outras... enfim, é outro público. Nós temos que nos adaptar, sim, para flexibilizar esse ensino, esse conteúdo e poder dar o melhor para o aluno. O mesmo amor que a gente dava em sala de presencial. Isso é um detalhe, né, Mônica? Essa questão do quanto a gente vai... Como a gente aparece aqui e o quanto o aluno também percebe a mesma intensidade, desculpa o termo vulgar, mas é o mais apropriado, o mesmo tesão que a gente tem em sala, né? A mesma disposição, a mesma carga emocional que a gente tem em sala, o aluno também quer perceber isso no vídeo. Então, é necessário que a gente se lembre que a gente não está vendo todos eles, mas eles estão com a gente e a gente não perca essa dimensão de proximidade, apesar da câmera, né? Sim, sim. Inclusive, eles não aparecem, né? Eu fico implorando, abre a câmera para eu te ver, porque eu estou com saudade. Ninguém aparece. Pois. De vez em quando, eles abrem a câmera lá para olhar para a gente. Mas, quando eu tiro a câmera por conta de conexão, que às vezes está ruim, ai, professora, você tem a câmera? Ah, liga a câmera. Eu falei, então, assim, quando é comigo é diferente, né? Mas tem essa coisa da empolgação, né? Então, por exemplo, nas minhas aulas, sempre eu começo com uma música. Essa semana foi a Loki. Então, em homenagem... Ai, amei. Então, eu sempre entro antes, abro a sala, né? Nós estamos no virtual, né? Então, eu abro a sala e aí compartilho a tela do YouTube lá com alguma música. Já foi mantra, já foi música de meditação, já foi Maroon 5, e essa semana foi a Loki. Então, eles sempre começam tranquilos, relaxados, e aí eu entro e depois eu dou bom dia. E aí sempre falo uma mensagem inicial, né?
Porque eu acho o seguinte, nós, e aí eu vou te dizer a pesquisa que eu estou fazendo em relação aos youtubers. Nós, assim como os youtubers, nós somos referência, tá? De alguma forma. Então, você estudou um pouco de canais, sabe o que eu estou falando? Há uma transferência, há uma identificação contigo. Então, não que você possa ter teus mas assim, eles não querem olhar para a cara de uma pessoa, rosto de uma pessoa e ver tristeza, porque isso já tem na internet, já tem na reportagem, você não tem uma reportagem legal. Hoje, sabe, o dia tá feliz. Não, você liga a televisão, você só vê coisa ruim. Então, se eu for para dentro da sala de aula e levar essa tristeza para o meu aluno, eles não vão ficar. Vou querer dormir, né? Eu tenho uma competição muito real com a câmera. Então, É verdade. Assim, inventar várias coisas e artifícios e vambora, eu fico chamando pelo nome. Fulano, fala comigo. Não dorme não, acorda aí. Vamos lá. Sua aula é muito cedo, Mônica? Oi? Sua aula é muito cedo? Seu horário? Não, a minha aula esse semestre está 8h20, mas assim, para uma galera que vai dormir 3 horas. Não, mas é cedo. É cedo. É cedo. Para eles é cedo. É verdade. E aí eu fico, fulano, fala comigo, você está dormindo, você não está falando comigo. Eles entram e vão deitar, né? Um monte faz isso. Deixa lá o nominho lá aparecendo online e vai deitar. E eu falo, vambora, fala comigo. Então, assim, sempre motivando. Eu acho que esse é o papel do professor em relação ao que a gente está agora de disciplina virtualizada, que tem duas coisas. Uma coisa é o professor EAD. Outra coisa é o professor agora nessa condição de virtual. Isso. Né? A gente tem uma diferença muito entre uma coisa e outra. Uma coisa é aquele aluno da graduação EAD que se inscreve para assistir a aula. É uma coisa. Outra coisa é esse aluno que se inscreveu para fazer presencial, para estar lá presencialmente, e de uma hora para outra ele teve que se adaptar, teve que dividir o computador com os pais, porque está todo mundo em casa, home office. De repente ele teve que ter uma conexão boa, porque nem sempre todo mundo tem uma conexão boa, a gente sabe que as coisas, por mais dados. Então, de repente, ele tirado de cabeça para baixo. E aí entra mais uma nossa, que a gente teve que também ter de uma hora para outra. É motivar contigo, mandar mensagem. E aí, tá com algum problema na conexão? Teve algum problema no trabalho? Entendeu? Porque uma coisa é você olhar no olho. Eu sou muito de olhar no olho. Gosto da aula olhando no olho. Então a pessoa falou assim, nossa, Mônica, você grava o nome de todo mundo. Eu falei, gravo. Pô, que coisa, hein, ué? Gravo o nome de todo mundo. Sei exatamente quem tem. Então, a falta do olhar no olho, e aí, agora? Pois é. Eu imagino, eu falo assim, ele deve estar rindo. Agora, aí eu fico brincando. Então, eles se comunicam comigo através do sim, dos emojis, do quaquaquá, Agora, Mônica, tem uma coisa que eu queria te perguntar, assim, a gente tem alguma experiência, então eu acho que do lugar que a gente está falando, por a gente já conhecer um pouco, já fazer um pouco esse trabalho, a gente tem uma visão mais, não é tranquila, mas menos apavorante do que aqueles colegas nossos que não atuaram nunca assim e que estão começando agora. E quando você falou que eles estão dependendo de um computador, normalmente em casa, às vezes é um só ou dois, e aí todo mundo também quer fazer alguma coisa, eles estão dependendo de uma boa conexão, eles estão dependendo de transformar o que eles tinham escrito, olhando no olho, dentro de sala, interagindo, andando, numa coisa estática onde só ele olha para a câmera. E além disso tudo,
eles ainda não foram preparados para a questão mesmo de como fazer isso, como falar bem, a dicção, a forma como eu preciso expressar as palavras nesse instrumento, que não é a mesma coisa, porque quando a gente está junto, a gente lê lábio, a gente pergunta, e aí, o que é, professora? Eu não entendi. Mas nesse meio, a gente não tem essa chance. Então, assim, esses professores ainda precisam se preocupar com a dicção, com a forma de falar, com o tom de voz. É muita coisa em menos sei lá, de uma semana. Tem gente que não teve nem isso, né? No máximo aí uma semana Não, de 2 de recesso ou nem isso. não. Por exemplo, nós na Veiga tivemos uma semana. Numa sexta-feira foi decretado o recesso. E em uma semana a gente teve que adaptar toda a universidade, virar não sei quantas mil disciplinas para virtual. Uma semana. Em uma semana, tivemos que flexibilizar o conteúdo, tivemos que adaptar esse conteúdo para o virtual, porque eu vou te dar o exemplo das minhas disciplinas, são todas práticas, todas. Como fazer Todas. isso? Todas. E eu ainda inventei, né, de fazer um trabalho usando a abordagem design thinking para poder ajudar ONGs. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Eu vou manter. Está me dando uma trabalheira, trazer o aluno junto comigo. Mas eu falei, gente, vamos aproveitar um momento que é de solidariedade, vamos entender que as pessoas estão precisando, então a gente já não quer ajudar alguém, então vamos embora, vamos tentar ajudar. E daí, quando você faz uma abordagem de que você precisa estar no lugar do outro, entender este outro, e você faz isso muito bem presencialmente, e como é que você Isso. vai? Como? E aí, vamos lá, vamos ligar para as pessoas, fala pelo WhatsApp, vamos adaptar essa abordagem, não vamos deixar de fazer, essas pessoas estão precisando, e os alunos estão empenhados, isso que eu estou achando mais incrível, porque eles embarcam. E eu, o professor, sabe, de você estar ali junto, vamos embora, está precisando de ajuda? Desculpa, está precisando de ajuda? O que eu posso te ajudar? Então, eu podia passar o trabalho, olha, você me passa, mas não, assim, é esse olhar diferenciado, é você se preocupar também com o outro, sabe? É de você se envolver com aquilo dali. E é o que você falou no início, é de você ser apaixonado pelo que faz. Então, isso não vira trabalho para mim. Acaba Não. E às vezes meus filhos ficam, nossa, mãe, você ainda está trabalhando? Mãe, são 9 da noite. Mãe, você falou hoje que ia fazer yoga. E eu falo, eu ainda estou aqui trabalhando, sabe? E a reunião e a gravação, e a gente está gravando. Eu podia parar a gravação dos programas. Mas eu falei, não, claro que não. A Globo está gravando o programa, não. Está gravando o programa em outro. E aí a equipe inteira comprou ideia. Bora, vamos gravar o programa. Tá agora, você me incitou para uma outra pergunta que nem está no nosso script. Nem está no nosso roteiro, mas eu confio em você, pra caramba. Assim, você tem a área de comunicação, você dá a aula nessa área. Seus alunos estão envolvidos com esse meio, estão envolvidos com televisão, com áudio, com som, com cenário, né? Então, assim, vamos combinar que eles são pessoas abertas e dispostas a esse tipo de troca, que agora é fundamental. O que você me diria? Sim, eu entendi a tua comunicação não verbal, tipo assim, mais ou menos. Um grupo sim, outro não, como sempre em todas as aulas, né? E os outros professores, tipo, sei lá, biologia, sabe, engenharia, como é que é? Essa turma não está ligada nessa questão da comunicação, essa turma, ele próprio professor não tem essa bagagem. E aí, cara, como é que eles fazem? Quais são as coisas principais que você acha básicas, que dá para essa galera que não tem? Eles não têm esse histórico, eles não têm essa bagagem, mas que dá para fazer. Olha só. Por incrível que pareça, eu vou te dizer uma coisa. Eu faço parte da coordenação de audiovisual do ensino à distância lá da Veiga, né? E a gente faz toda uma preparação com o professor, faz workshops, faz toda uma preparação para esse professor gravar com a gente as videoaulas, tá? Então, é de todas as áreas, não é só da comunicação. Tudo que você pode imaginar, de engenharia até enfermagem, passa pela nossa mão. Joia. Vou te
você, eles são surpreendentes. Ah, pro bom? Pro lado bom? Pro bom. Ah. É claro que, assim, tem aqueles que gaguejam, que tem vício de imagem, que tem vício de linguagem, mas isso tudo, Delaíse, são técnicas que você vai desenvolvendo. Certo. Isso existe workshop, sabe? É o que eu falo para todos eles. Medo de câmera, a gente tira. Na prática, você vai tirando. Eu detestava falar para a câmera, mas eu tô falando. Sabe? Vai entrando na veia. Assim, apesar de eu estar acostumada com o ambiente, mas eu não gosto de ficar olhando para um negócio aqui sem olhar no rosto da pessoa. Se eu olhar para você, o meu olhar vai estar para baixo, sempre isso. Então, eu tô feio, eu vou olhar para a câmera. Então, eu reconheço, eu sei as técnicas e não posso fazer feio, mas a vontade é de ficar olhando para você, ficar olhando no teu olho. Então, eu entendo esse professor, eu falo para eles, eu entendo o que vocês passam, porque é muito ruim para quem gosta de dar aula olhando no olho, ficar olhando para um buraco ali com o negócio piscando, é muito ruim. Mas, o que eu sempre falo em qualquer atividade de comunicação, né? Tem que comunicar, independente de gravação de vídeo ou não. Se você domina o conteúdo, você dá show. Aquilo dali é um dia que você vai olhar para ele ou olhar para uma plateia. A única diferença é essa, o dispositivo. O que acontece às vezes com determinados professores que às vezes percebem? Bom, eles podem não estar num bom dia, que acontece com todo mundo, não dormiu bem, está com dor de cabeça, e tem aquela obrigação de entregar aquele material dentro daquele prazo, e aí não tem que entregar. E aí você vai gravar indisposto. Ou você não domina muito bem aquele conteúdo. Não teve tempo para estudar aquele conteúdo de uma forma boa para poder desempenhar um bom papel. E a terceira é que às vezes você domina o conteúdo, mas o teu nervosismo, o teu mal-estar, e aí, em relação à câmera, a ter uma plateia te olhando, e bem ou mal, tenho uma equipe de gravação. Para determinados professores, do estúdio, e só deixo a câmera. Porque eu sinto que não vai desenvolver. E, entendi. se eu for chamar muita atenção, olha, isso está ruim, olha, isso daqui não está legal, olha, para, volta, eu vejo que isso daí não funciona nem com o professor, nem com o aluno, nem com ninguém. Então, você também tem que ter esse tato, essa sensibilidade de saber o momento de interferir, de dar um toque, de falar assim, olha, refaz essa pergunta, olha, essa colocação não ficou bacana, dá para você repetir? Até o tom de voz, você deve medir na hora de falar e de pedir alguma coisa. Porque às vezes você pode bloquear, sai absolutamente. Agora deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar, porque você vai me instigando, né? Você vai falando, eu vou ficando... Ainda bem que você me conhece. Você já me aturou numa sala de treinamento, sabe como é que eu sou pilhada, né, Mônica? Cara, me diz uma coisa. Eu trabalhei na Veiga com você, a gente sabe que a gente precisa dessa habilidade para se relacionar com todos os públicos. Você sabe que eu trabalhei um tempo dentro da Rede Globo também, então eu vivi dois momentos muito interessantes, onde o ego é extremamente inflado. Lá na Rede Globo, com determinados cargos, que é normal, e nas universidades, porque eu não trabalhei só na Veiga, eu trabalhei em outras também, já dei aula em outras também. Que ambiente egóico pra caramba, assim, algumas pessoas sentam em cima do seu título e aí se acham extremamente melhores do que qualquer outro ser humano na vida. E isso, assim, hoje, com a idade que eu tenho, eu acho graça, né? Porque eu, com 20 e poucos anos, eu saí atropelando, falando, dando chilique. Hoje já deu para amadurecer um pouquinho. Mas, assim, a gente precisa lidar com isso de uma forma extremamente educada, extremamente equilibrada, mas ali,
chamar atenção, entre aspas, dar um toque, tipo, olha, não ficou bem isso, tal coisa, num ambiente como da universidade, que às vezes você está entrevistando um doutor, um pós-doutor, não é ainda mais pesado? Porque você disse que qualquer pessoa, aluno, professor, seja qual for, tem a gente precisa ter essa habilidade, concordo com você, com todo mundo, em qualquer situação, mas especificamente na hora, tipo, a pessoa falou alguma coisa errada por conta do nervoso, uma concordância que não saiu legal, não vai pegar bem, inclusive para a pessoa, a gente sabe que ela sabe. E aí, pô, não vou deixar gravar uma concordância verbal errada, porque a pessoa, pô, vai sujar a imagem da pessoa. Como é que faz, Mônica? Você tá com um professor. Isso gerou até uma discussão no bom sentido, uma vez, com a minha equipe. Porque nós temos um manual para entregar para o professor, né? Em que a gente dá as dicas de como ele deve se comportar, o que ele deve fazer para chegar no dia da gravação. Bom, aí uma das dicas para esse assunto, porque essa semana a gente rolou essa brainstorm, né? Então, uma das dicas era atenção com as dicas de gravação, né? Uma delas era aparar a barba, ir para a gravação com a barba feita ou aparada. E o outro era cuidar com os cabelos finalizados. Coloque sempre um finalizador. Então, aí gerou uma discussão, né? Bom sentido, bem, porque já teve gente falando que a chapinha, o óleo, o cabelo ficou oleoso. E o professor foi um estilo mais desleixado e foi com uma barba por fazer, meio assim. Eu falei, olha só, eu sou profissional de imagem. Se fosse comigo, eu não ia gostar. E, afinal de contas, são anos e anos trabalhando em cima de uma imagem esteticamente agradável. Eu lido com um professor e também com um aluno que vai colocar para apresentar. E depois de ser nada agradável, alguém nos comentários vai falar assim, aquela pinta, olha aquele cabelo cheio de friso, olha aquela barba torta, que reclamam, que reparam, porque vira meme. Então, eu não quero ser responsável por essa imagem sair errada. E aí, eu paro a gravação e falo, olha só, vamos botar uma aguinha nesse cabelinho aí para poder achar. Tanto teve uma repórter do Globo que apareceu no Jornal da Noite, assim, tipo 10 horas da noite, com o cabelo dela e manda foto. Os frisos, tudo assim, ó. Aí eu tirei a foto e mandei para a equipe. Olha só, para não ficar desta maneira. Eu não deixo os meus professores ficarem assim. Então, eu acho que é uma confiança que você estabelece também no lugar onde você está trabalhando. Eu trabalho na Veiga já há 20 anos. Então, eu acho que eu posso já o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer. Então, quando eu falo, olha só, o cabelo não está legal, você tem duas opções. Livre-arbítrio, vai falar para mim. Apesar de nunca isso ter acontecido, tá? Mas vai falar assim, não, eu vou gravar dessa maneira. E aí, ok, é por sua conta e risco. Tá? Já são adultos, eu não vou reclamar. Mas aí sempre me perguntam, desde sei lá, várias vezes, eu me lembro que já tive situações assim, de cargo de alto escalão, falava, o que você acha? Você não está com uma cara boa. Eu falei, não, tá bacana. Não, mas sua cara tá legal. Eu falei, não, tá bom. Pode ser. A relação que você estabelece de confiança no local onde você trabalha. E aí, assim, ou você acredita no que a gente está falando, porque eu sou profissional da área e sei o que eu estou falando, ou então você acha que é uma grande baboseira e fora, né? Porque entendi. Você tem que passar a credibilidade na imagem que você está vendendo. É a tua imagem que está ali. E, assim, é você junto com a pessoa que está te assistindo. Eu agora estou aqui, me deparei, né, antes de entrar, eu falei, tá bom, e a iluminação, tá bom, caramba, eu faço isso todas com todo mundo, e agora estou eu nessa situação, né, sabendo que tá bom, o áudio tá bom, não tá, a luz tá boa, no enquadramento, eu quero mostrar, então se eu virar, eu vou mostrar fundo, eu viro
detalhes que, quando eu dou palestra, quando eu faço curso sobre gravação, por exemplo, de gravação para YouTube, né, com um canal de vídeo, criar um canal de YouTube. Então, nas palestras, eu levo meu kit e falo, gente, é simples, não custa muito caro. E todo mundo tem que ter. Audiovisual está presente na nossa vida. Não tem mais como achar que não vai acontecer. Show! Olha, entendeu? Olha você já fazendo essas lives. Quando você imaginou? Não, eu preciso te contar que eu não ia fazer, porque eu não me gosto me vendo, assim. Então, já há muito tempo... É sério. Há muito tempo que eu me cobrava isso. Cara, eu sou uma profissional de comunicação, minha área é de paixão. Como é que eu não faço, assim? Criei um canal no YouTube que eu nunca coloquei nada lá. Falei, gente, que resistência é essa? Aí entrou a quarentena, os meus amigos começaram a fazer coisas, e eu falei, poxa vida, eu ia gostar de participar de um negócio desse. Será que eu ia mesmo? Não, acho que eu não ia, não. Eu comecei a conversar comigo. Depois falei, peraí, eu vou começar da seguinte maneira, eu vou fazer um projeto, vou chamar meus amigos e vou ver qual é a minha também. E aí, criei um projeto para uma semana. Uma semana. Só que aí tanta gente respondeu e eu achei isso tão generoso. Achei tão generoso. A galera, Dei, eu gostaria de participar e tudo. Conclusão da história, Mônica, o projeto virou um projeto Papo das 21 até dia 30 de maio, porque foram 30 dias, 30 amigos. 30 colegas. Gente, olha aí só. Eu me flagrei. Olha o que eu fiz comigo. Eu vou ter que estar todo dia prontinha às 9 horas, pelo menos arrumadinha. E aí tô passando o básico. O pessoal fala, como é que você tá bem? Eu falei, minha filha, tô passando o básico, tô passando corretivo todo dia. Eu nunca fiz isso. Até para sair, eu sou uma preguiçosa para fazer isso. E é batonzinho, um lapisinho para não... Entendeu? Para não assustar meus convidados, me ajeitar, bota um brinquinho. E aí eu me vi desta maneira. E aí a gente já está na segunda pergunta que eu ia te fazer, porque é exatamente isso que você falou. A gente está num momento de ensino que não tem para onde fugir mais. A gente tem que usar a tecnologia. Tem que usar a tecnologia. Isso pode gerar dúvida tanto em quem conhece bem a modalidade, porque as coisas mudam, né? As novidades aparecem constantemente, como também para quem não domina muito mais. E... aí as dúvidas ficam assim, poxa, mas é tudo pela internet, as pessoas podem falar, não pode falar. Essas questões técnicas, só a gente estudando, né, Mônica? Porque nesse nosso bate-papo, por exemplo, eu não desativei comentários porque eu gosto que a galera pergunte, gosto que a galera participe. Mas tem lives da galera famosa, das celebridades, que se eles não desativarem comentários, parece até que carrega mais a live, às vezes cai. Tem esses detalhes, né? Então, tem detalhes técnicos que a gente precisa saber, conhecer, para poder usar da melhor forma. Então, essa nossa segunda pergunta seria isso. As pessoas, tem muita gente que ainda não conhece nem o equipamento básico, né? Não sabe nem como fazer. Às vezes, muito mal, às vezes sabe fazer selfie. E assim, mesmo assim, a gente percebe que falta algum direcionamentozinho para ordenar as coisas. Então, assim, isso que você falou, a gente está mesmo nesse caminho agora mais do que nunca, né? O professor precisa entender e nós precisamos estar prontos para esse momento do up no audiovisual, né? Sim, sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo até do processo que estava acontecendo lá na Veiga, né? Então, a nossa pró-reitoria colocou uma pós-graduação, porque entendeu que os nossos professores precisavam dessa capacitação. Então, ela criou uma pós-graduação em mídias e tecnologias, oferecendo gratuidade para os professores e abrindo para o público externo. Isso foi e vinha, já estávamos no segundo ano de preparação desse professor, tá? E tivemos uma resposta boa, foi um feedback maravilhoso dos professores, todos que passaram pela pós-graduação replicavam isso nas suas salas de aula, então isso para a gente foi muito bom, porque eles tiveram contato com inúmeras tecnologias, coisas que eles nem sonhavam que existia. Então, foi muito bom, porque os professores que davam aula puderam passar um pouco da sua experiência e compartilhar isso com eles. Então, assim, no meu caso, eu ensinava a como justamente gravar, criar canal no YouTube, técnicas para desenvolver, ter desenvoltura nas câmeras, né? E um kit básico para você gravar um vídeo em casa.
que seria um kit básico. E algumas dicas que às vezes a gente faz, comete erros, e que são coisas bobas, banais, como, por exemplo, você fazer uma gravação de vídeo contra a luz externa. Por exemplo, eu tenho uma janela, e aí eu falo, legal, né? Tá vindo uma luz de fora e vai iluminar. E aí eu fico de costas. E aí, quando eu vou gravar o meu rosto, aqui tudo fica uma aura iluminadíssima. Agora, o meu rosto fica completamente escuro. E daí Entendi. eu falo assim, é horrível, eu tenho que gravar a favor da janela, aproveitar, eu não tenho um refletor, então eu vou gravar de manhã, para poder entender que essa luz vai ser ao meu favor. Por exemplo, agora eu tenho um ring light aqui comigo, mas eu comprei para poder montar esse kit para mim. Mas se fosse de manhã, eu tenho que estar a favor da janela. Então, essa pós montada pela nossa pró-reitora, ela fez com que esses professores entendessem que a tecnologia não dava mais para fugir. Não tem como eu fugir disso. Não tem como eu falar que eu não vou. Essas coisas modernas não é para mim. Não tem como isso. E daí foi um trabalho de formiguinha mesmo. Foi uma pena que esse ano, com essa pandemia, a gente teve que adiar um pouco a oferta desse ano. Pois é. Mas, assim, não morreu. Isso vai ser retomado aí no segundo semestre. Perfeito. Mas o que aconteceu com aqueles que relutavam e que falavam que não, isso daí não é para mim, essa coisa de tecnologia não é para mim, eu prefiro ficar lá literalmente no Cuspigis e nos meus livros e dando artigos e tudo mais. Acabou. Teve que se adaptar na marra. Foi literalmente isso, essa expressão. Todos tiveram que se adaptar na marra. Quem gosta e quem não gosta. Quem gosta de tecnologia é meio caminho andado, porque aí já abriu as portas. E quem não gosta, lamento, meu amigo, você vai ter que gravar. Senão vai perder o emprego, infelizmente. É verdade. A gente conversa muito sobre gestão de mudanças, e essa é gestão de mudança na prática. Gestão de mudanças. Ou vai ou vai. Exatamente, gestão de mudança. Inclusive a nossa pós de gestão de mudança, que está maravilhosa, só que a gente não conseguiu começar, né? Agora com essa pandemia. Pois é, então, a gestão de mudanças é exatamente isso, Dê. A gente precisa entender que nada é eterno e tudo muda o tempo todo. O tempo todo. Você pode fazer um planejamento lindo para a sua aula e deve fazer, mas entender também que cada turma é uma turma. Que independente da pandemia, você vai montar uma aula, vai planejar uma aula que de repente, naquele momento, naquele dia, a tua turma não está muito propícia, assim, receptiva para aquilo. E você tem que ter o plano B, porque senão você vai criar um desinteresse e aí você faz o quê? Então, o que a gente tem que entender? Eu falo isso muito na nossa área, você é de comunicação também, você sabe. Nós fazemos tudo em relação ao público-alvo. Nosso target está ali. O que ele gosta? Eu vou entender esse público-alvo para poder oferecer para ele alguma coisa. Com quem eu estou falando, né, Mônica? Com quem eu estou falando, exatamente. Com quem eu estou falando? Então, eu não posso, por exemplo, ser uma professora universitária e simplesmente ignorar o fato da tecnologia. Eu não saber lidar, falar. Por exemplo, eu não sou muito fã de jogos, por exemplo, né? Esses jogos virtuais. Gosto, vejo, entendo, porque eu tenho um filho que é apaixonado e fica me falando, mãe, olha o gráfico desse, olha o gráfico daquele, isso daqui é legal, já viu o roteiro? E aí eu fico pensando como que eu vou poder aplicar isso em sala de aula, porque eu tenho que falar a linguagem deles. Teve uma ocasião muito interessante que eu até falei para um aluno essa semana. Ele colocou, eu fiz uma pergunta para ele e ele colocou uma sigla. Eu falei para ele, você literalmente está falando comigo através de símbolos, porque ele me respondeu no chat, eu não vou lembrar agora exatamente a palavra, mas imagina que fosse DNV. Eu perguntei, aí ele, DNV. Aí eu olhei, só que o nosso cérebro está tão condicionado a essas nomenclaturas que eu falei assim, ok, entendi que é de novo, né? Aí, quá. Eu falei, olha só, vocês acham que só eu ensino? Claro que não, eu aprendo demais com vocês, é uma troca. Perfeito. Professor que se colocar no lugar do dono do saber, né, do outro, que é o dono do saber, se colocar nessa posição, nesse patamar, acabou.
Não existe mais vaga para esse sujeito dentro dessa sociedade que é completamente digital. Não existe. Até porque a gente tem que entender que eles sabem muito mais do que a gente. Ponto. Nós somos imigrantes digitais. A gente está se adaptando a essa realidade. Eles já nasceram com essa realidade. Já nasceram dentro dela. Isso. Exato. Então, assim, tem coisas que eu falo, assim, máquina de escrever, o que é isso? Eu me formei em datilografia, sabe lá o que é isso? Não conta não, que vão descobrir a nossa idade. Eu também fiz cursinho. Hoje em dia eles digitam com 2 dedos. Até hoje eu não sei. Exatamente, eu nem uso os dedos todos, agora é mais fácil com 2 dedos. Ô, Mônica, me diz uma coisa, aproveitando que a gente está falando do quanto a gente aprende com eles também, né? É o nosso público, a gente que dá aula em universidade, o nosso público é essa galera, entre 20 e todos os outros anos, né? Lá na pós da UF, em gestão de projetos, já tive aluno de 60 anos, 65, eu acho maravilhoso, já tive gente recém-formada. Eu tenho Nossa, é uma delícia. Eu sempre comento, sempre que eu posso, eu comento isso. Há 12 anos atrás, quando eu comecei a dar aula lá, eu só dava aula praticamente para homens engenheiros. Depois eu comecei, uns 5 anos depois, tinha homens engenheiros e da área de TI. Depois começaram a vir as mulheres de outras áreas. E hoje, 12 anos depois, eu tenho todas as áreas, eu tenho professor, eu tenho serviço social, eu tenho todo mundo fazendo gestão de projetos, mulheres e homens de todas as idades, porque as pessoas descobrem, percebem que ou a gente estuda, ou a gente se atualiza, ou a gente fica por fora. Ou a gente tem que escolher outros grupos para outro tipo de papo, porque a gente só sabe conversar em torno daquela coisinha pequena que a gente vive. Enfim, a gente sabe disso. E aí eu quero aproveitar para a nossa última pergunta, que é incrível, já faltam 10 ou 15 minutos aqui, passa muito rápido isso. Toda vez que eu estou com gente que eu amo, é assim, menina. Tá assim desde o início, desde semana passada, a gente está na 2ª semana. Mas assim, Mônica, existe uma corresponsabilidade dessa turma, né? Eles precisam se tocar que nenhum problema da gente estar dando aula, ele está deitado na cama dele, contanto que ele esteja interagindo com a gente, contanto que ele faça o trabalho que a gente pediu, porque é para o bem dele, inclusive. Não é só responsabilidade nossa, é uma responsabilidade imensa a gente segurar essa turma aqui só no olho, né? No tom de voz, na dicção, na chamada, de repente uma coisa que é diferente pra caramba do presencial. Mas eles têm uma corresponsabilidade como alunos de educação à distância, ou pelo menos nesse momento, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, com a tua experiência, quais são essas responsabilidades da turma que está aqui com a gente, que ainda não é professor, mas que é aluno, né? Inclusive hoje eu falei isso com a minha turma, sobre essa nova experiência que todos nós estamos vivendo, né, vivenciando. E eu falei uma coisa muito importante, que é essa corresponsabilidade. A gente estava até, assim, tá com sinergia, né? Porque tudo que eu falei hoje, essa semana, você está colocando aqui. Mas, enfim, uma das coisas que eu comentei muito com eles é o seguinte: não é o fato de você estar em casa, né, de pijama, assistindo aula com a maior regalia possível, né, que você se encontra estando em casa, que você não vai levar a sério o seu estudo. E aí eu comentei exatamente da disciplina e do foco. Exatamente. Então, por exemplo, a aula EAD, quando você faz aula EAD, você tem universidades que elas deixam o conteúdo disponibilizado, o professor às vezes marca um chat, e aí vai, de vez em quando, ele entra a hora que quer, o momento que quer, e estuda a hora que quer. Isso daí é uma característica do ensino à distância. Na disciplina virtualizada, que é essa realidade que nós estamos vivenciando, a gente tem por exemplo, a Veiga se colocou assim, né, de manter todas as aulas nos horários das aulas presenciais, para que essa rotina não seja quebrada. E isso é muito importante, porque eu sei que no horário de 8h20 até 10h10, eu vou ter a aula da Mônica. Então, foi o que eu falei para eles. É necessário que exista um comprometimento igualzinho que vocês fossem levantar, tomar o café, pegar o ônibus, pegar o transporte e ir para a faculdade. A mesma coisa, só que agora tem um facilitador que vocês só ligam o computador ou ligam o celular e ficam me escutando e interagem comigo. Mas a disciplina tem que ter. Mas aí a conexão, mas o computador, eu tenho que dividir. Então, combina. Faça acordos.
estabeleça Isso. planejamento, estabeleça Isso. Eu falei até para eles que eu sou muito visual. Eu preciso de mapas mentais para que as coisas comigo funcionem. Então, se hoje nós temos uma tabela de gravação, que é no virtual, a gente está fazendo no virtual, mas eu preciso visualizar esta tabela. Às vezes eu chego para a equipe, e aí, o que vai entrar hoje na TV? Ah, vai entrar o programa tal, tal, tal. Sim, mas eu quero olhar. Aí nós criamos o Trello, montamos a ferramenta Trello, que é ótima, que você consegue visualizar, muda a cor, coloca lá tudo organizadinho. Então, eu olho para aquilo dali e entendo qual é o meu mapa mental. Então, isso para mim funciona bastante. Eu sou muito visual. Bacana. A Dani, até por acaso, acabou de entrar agora, a Dani Espada. Dani Espada, bem-vinda. A gente fala muito sobre isso, Dani. Somos muito visuais, então eu preciso... É verdade, só mesmo. No momento que eu estou falando de mapa mental, a mulher entra. Que coisa, né? Mas, aí, enfim, tá vendo? Sintonia. É sintonia, Então, eu preciso visualizar isso. Então, é o que eu falo para eles. Se vocês precisam colocar lá os projetos, quais são as atividades que vocês vão entregar, coloca post-it. A gente está fazendo uma disciplina, que até por acaso a Dani também está na mesma disciplina, e a gente trabalha com Design Thinking. Então, o Design Thinking ele tem muita coisa disso, dos mapas mentais, de você criar os projetos. Então, eu falei, é necessário disciplina e planejamento. Porque senão, vocês vão chegar lá uma semana para entregar o projeto e tem que entregar. Então, o que eu fiz? Eu fico em cima. A gente fica em cima o tempo todo. Assim, tanto eu quanto o Dani, a gente tá com a mesma metodologia. E aí, o que você fez? Tá, me apresenta os resultados. Quais são as ações? Porque se deixar, a gente sabe. Eu tenho filho assim, jovem, né? Então, assim, se não criar metas, a gente se perde. Então, a disciplina e o foco, neste momento, é super importante. Traçar um planejamento de estudo, um planejamento no seu dia. E assim, eu te digo que é complicado. Eu mesma coloquei na minha cabeça assim, não, eu vou trabalhar até 6 horas da tarde, 6h30 estou eu subindo para o terraço, porque eu moro em casa, para poder fazer yoga, depois faço meditação e termino meu dia em paz. E aí o meu filho fica, mãe, já são 7 horas. Mãe, já são 7h30. Eu falo, não, hoje não, porque hoje surgiu um negocinho. Aí eu pego meus livros todos de doutorado e falo, hoje eu vou escrever. Aí acontece sempre alguma coisa. Hoje, por exemplo, foi isso. Eu peguei e botei todos, estão aqui lindos os livros, bonitinhos aqui. Freud está me olhando, Freud está me olhando. Aí eu fico com sentimento de culpa danada, mas eu já escrevi alguma coisa. Eu falo, não, eu tenho. Aí eu fico ticando tudo que meus checklist lá, entendeu? Então, disciplina acima de tudo. Para os dois, né? Para professor e para aluno. Mônica, eu tenho tido essa experiência, assim, eu queria muito ter te ligado antes, para falar com você sobre essa minha resistência em fazer essas lives, em fazer qualquer coisa que eu apareça, assim, que eu me veja. Mas eu tenho 2 coisas que eu quero falar com você antes. A primeira é que eu quero uma consultoria de 1 minuto, porque eu estou no quarto do meu filho, isso aqui virou meu cantinho, tem uma janela aqui que eu não curto muito, e esse fio do ar-condicionado também que eu não gosto. Mas não tem como fechar, se fechar. Eu estou naquela fase de sentir muito calor, se é que você me entende. Então não posso ficar com tudo fechado. Peguei a luminária e joguei para a parede, que eu achei que em cima de mim ia ficar uma desgraça, né? E fica mesmo, ó. Aí joguei para a parede. Assim, eu sou leiga. Tá mais ou menos, eu tô aparecendo legal para você. Como é que tá? Dá um oi aí para mim. Tá uma droga. Então, você só tem que ter cuidado com o reflexo no seu óculos. No meu óculos, né? No seu óculos. Dependendo do movimento que você faça, o seu olho esquerdo a gente não consegue enxergar. Menina, entendeu? Eu queria tanto resolver isso tirando o óculos, mas não posso mais. Eu também, de vez em quando eu grudo o rosto aqui na tela. O restante está mais ou menos? O restante está mais ou menos? Tá, tirando o fio também. Você pode empurrar o fio para cima e prender não é botar um durex lá em cima para Isso. Minha filha, então, se eu for te mostrar, este quarto aqui, você cai para trás. Porque essa cortina aqui, ó, essa cortina aqui, isso aqui é uma cortina. Atrás dela, tu não quer saber. Mostre. Não mostro, porque eu só fechei a cortina para ficar bonito. Pintei, que eu te falei. Lindo, ficou lindo.
botei um plástico branco para fingir de mesa. E esse final de semana eu botei aquela prateleira que eu pedi ao meu filho, que era dele. Eu falei, põe uma prateleira ali para ficar bonitinho. E aí botei meus post-its, entendeu? E a gente vai montando o cenário. Este enquadramento aparece, os do lado a gente não mostra. Também não mostra aqui, não. Então, deixa eu te falar, você sabe que eu sou uma profissional de comunicação que caí de paraquedas na área de RH e que tenho paixão por treinamento, porque eu tenho paixão por sala de aula. Então, e você me viu atuando em sala de aula, você sabe que eu tenho às vezes 3 horas e meia para trazer o grupo todo para mim, botar no coração e depois mandar todo mundo voltar para o setor, né? E isso eu tenho que fazer em 3 horas, eu tenho que chamar essa galera. Tenho que cativar, eles têm que acreditar no que eu estou falando para poder ser útil para eles. Sempre foi um grande desafio, mas eu sou movida a. Você sabe também que eu adoro dar gift nos meus treinamentos. Todo mundo que vai no meu treinamento sai com um negocinho, né? Você deve ter pelo menos uns 5 negocinhos, você deve ter pelo menos, que você conseguiu fazer lá na Veiga. E aqui não podia ser diferente. Eu trouxe um presentinho. E aí vou logo te avisando, tá rolando uma coisa meio mística, porque eu só digo que tem azul, amarelo e rosa. Você escolhe a mensagem, eu jogo aqui, misturo, pego uma cor que você escolheu, e normalmente as mensagens estão cabendo assim, feito luva na pessoa. E eu não tenho nada a ver com isso, não, porque eu só selecionei mensagens que me falam ao coração, para compartilhar e fingir que é o meu gift de treinamento e a minha gratidão por vocês terem vindo. Então, olha que lindo. Cor que a gente vai sortear. Azul. Azul, vou jogar. Eu adoro o azul. Vou jogar aqui para cima, ó. Ficou esse aqui na minha mãozinha. Essa aqui é a minha mensagem, alguma coisa que eu gostei quando eu li, que eu separei para compartilhar com os meus amigos. E essa sua aqui saiu a seguinte. Tchan, 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 tchan. Eu tô te falando, tá rolando um negócio místico aqui, porque eu não escolho. E as coisas saem como a gente conversou. A gente conversou sobre ou muda. Não é isso? Para frente agora você que é professor que estava aqui nos ouvindo, se intere sobre isso, estude, tem coisas pagas, tem coisas de graça, não é mistério, pede ajuda, muita coisa de graça, né? Então assim, pede ajuda, porque daqui para frente, olhar para frente significa, preciso me envolver com esse negócio de câmera, de áudio, de vídeo, preciso fazer esse trabalho por mim e pelos que esperam receber algo de mim. Então, querida, o seu texto está sem autor, porque os que vêm com autor eu coloco, os que não vêm eu não coloco, não tem, né? Diz o seguinte, eu vou tirar uma foto, vou mandar para o seu zap, tá? Oba! O para-brisa é maior que o retrovisor, porque o caminho que você tem pela frente é muito mais valioso do que o que você já deixou para trás. Uau! Uau! A gente só olha para o retrovisor para dizer, eu dava aula em sala só, agora, ó. Não é isso? Te falei que tá rolando uma sintonia, menina? Reinventando, sempre é verdade. Reinventando. Então, porque o meu maior presente, eu vou lhe dizer, é poder ver os alunos no mercado de trabalho e brilhando. Isso para mim é maravilhoso. Isso já vale, isso já é super Que bacana, Mônica. Olha, eu guardei tudo aqui de novo e tampei, porque essa mensagem não volta mais para cá. Essa mensagem é a sua e vai ficar separada amanhã. E nos outros dias os meus convidados vão receber as suas. Fazer uma rapidinho aqui, acho que a gente tem uns 3 minutinhos, chamar a turma que quiser escutar uma história lindíssima de um artista que me deu o seguinte tema para a gente conversar amanhã, quando os desenhos são orações. Ele é um artista maravilhoso, um ilustrador gráfico, um cara que eu conheço há muitos anos, com uma história linda, de muita luta, de enfrentar muito preconceito, e que faz desenhos maravilhosos. E assim, ele me disse que enquanto a gente estiver fazendo a live, ele vai desenhar alguma coisa e no final da live ele vai mostrar. Então vai ser imperdível o bate-papo com o Hudson Silva, um cara maravilhoso. E no sábado eu também tenho um bate-papo bacana sobre gestão emocional em qualquer tempo, com o consultor e coach, ótimo, fugiu o nome dele agora, né? Ao vivo é uma delícia. Nelson Babiuk. Nelson Babiuk vai estar comigo sábado. Então, amanhã e sábado tem, semana que vem também. Mônica, muito obrigada. Cara, você parou 1 hora do teu estudo, da tua tese e me deu essa 1 hora. Gratidão do fundo do meu coração pelo teu carinho comigo. Eu que agradeço. E assim, não só esse carinho, mas a lealdade desse carinho tem sido constante, né? Já vai fazer 4 anos que eu saí da Veiga, passa rápido, né? Verdade, e a gente continua nessa. Muito obrigada, querida. Obrigada a seus que estiveram aqui conosco também, seus amigos.
Tá? Um beijo enorme. Grande. Um beijo, beijo, beijo para você. E adorei o projeto, que seja um sucesso. E quem sabe, daí você está lançando o seu canal de entrevistas. E aí pode me chamar para te dar dicas, que eu vou estar super afim. Tenha dúvida, não tem ninguém melhor. Amor, muito obrigada. Obrigada aos meus amigos que entraram, seus alunos também, seus amigos. Obrigada a todos. Obrigada, Amanhã a gente continua. Um beijo, Mônica. enorme. Valeu, Beijo, querida. beijo. Tchau, tchau.